Olá, sou a doutora Flávia Mabrini e hoje é mais um vídeo do nosso canal. Esse vai ser o terceiro vídeo da nossa série sobre melatonina. Vamos falar sobre o que é melatonina e obesidade. A obesidade, então, ela é uma doença multifatorial, causada por diversos fatores, inclusive, eu acho que um dos mais importantes é o nosso estilo de vida, porque se a gente não tem uma organização hoje em dia de você levar a sua comida, ou de você ter alguma coisa pronta, fácil, ou de já ter feito e tá tudo esquematizadinho, a chance da gente comer coisas erradas, comer coisas que fazem mal para nós, é muito maior. Outro fator que eu acho que agrega muito com essa história da obesidade realmente é a falta de sono. E aí essa falta de sono ela vai entrar em diversas coisas. Por exemplo, a pessoa ela chega estressada, ela tá muito cansada, ela demora para dormir e geralmente ela vai perder quem? O pico da melatonina. E a melatonina então, nossa, mas eu vou tomar só melatonina para dormir e vai ajudar. Gente, vai ser mais complexo. Então, como é que funciona? A melatonina é um dos nossos maiores cronobióticos. O que é isso? Ele vai fazer essa cronologia e esses ciclos celulares. Por exemplo, o nosso corpo, como ele foi feito? Quando a gente tem a nossa melatonina bonitinha, chega a escuridão, ela é produzida, e chega de dia, ela inibe, mas ela vai estar ligada nesses monte de receptores que a gente falou nesses outros dois vídeos. O que acontece? Quando eu perco e não produzo essa melatonina, o meu corpo ele vai parar de entender o que é um ciclo. E aí ele não consegue fazer os hormônios, as enzimas, tudo o que a gente precisa para conseguir, principalmente essa parte de antioxidação, limpar esse corpo e não só acumular a gordura. Isso aí é o mais importante da gente entender. O nosso ciclo, quando ele tá certinho, o que ele funciona? O fígado durante o dia, ele produz substâncias para ajudar numa digestão, para ajudar a queimar as coisas. Quando está à noite, ele vai fazer o quê? Outras coisas, não aquilo que é feito durante o dia. Então, os nossos órgãos, eles têm um ciclo também. Então, de dia ele trabalha de um jeito e à noite ele trabalha de outro. E quando a gente fica comendo, por exemplo, aí à noite o nosso corpo ele é feito para fazer o quê? Limpeza, tá? Não digestão. Chega à noite, aí você não dorme, você tá estressado, aí você vai lá, come uma pizza, um lanche, toma uma cerveja. E esse corpo ele tá como? Ele tá para fazer limpeza, ele não tá para fazer digestão. O que ele faz? Armazena tudo aquilo que você tá comendo. Então ele não vai gastar. Então a melatonina ela regula muito esses ciclos. Mas também não adianta só ela se a gente não ajuda o nosso corpo. Então é muito interessante até você assistir o vídeo que a gente tem sobre o jejum, falando sobre isso, da importância da noite a gente deixar esse corpo livre, para o corpo ele realmente agir o que ele tem que fazer. Então, na obesidade, a melatonina, quais são suas funções? A primeira função ela é a antioxidação e antiglicante. O que é isso? Quanto mais carboidrato ruim, farinhas ruins, açúcares, cervejas, essas coisas que a gente come, mais açúcares ficam e mais glicado a gente fica, mais inflamado a gente fica. E com mais radicais livres, todos ali perto, estragando todas as nossas células, como se ele fosse enferrujando as nossas células. E na obesidade isso daí é muito frequente. Então a primeira ação seria fazendo essa limpeza, ele diminuindo essa limpeza. A segunda função da melatonina é ativando a nossa gordura marrom. A gordura marrom é aquela gordura que faz a nossa energia, que queima. Então ela não estoca igual a gordura branca. Então a melatonina, ela consegue, tem alguns estudos que falam, ela consegue converter uma parte dessa gordura branca na gordura marrom. E isso é sensacional, é muito legal pra gente. Então, quanto mais gordura marrom a gente vai ter, mais gasto energético a gente tem. A melatonina também ela tem uma ação anti-inflamatória, que é muito importante, principalmente nos casos que a gente tem uma obesidade, a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau contínua. Então, a melatonina ela teria essa ação nesse sistema. Tem os estudos sobre obesidade e melatonina, eles são até um pouquinho mais antigos do que os da SOP. Então, tem um estudo muito interessante de 2015, que ele
ele pegou obesidades classe 1 e classe 2. Nesses pacientes obesos, eles excluiu a síndrome metabólica desses participantes e dividiu o grupo entre melatonina e placebo. Eles usaram uma dose mais alta de melatonina, de 10 miligramas, e fizeram esse estudo por 30 dias. E o que eles avaliaram nisso? Que nesses 30 dias, a concentração de adiponectina aumentou significativamente no grupo com a melatonina, enquanto que no outro grupo não aumentou, e diminuiu muito esse estresse oxidativo e o processo de inflamação. Então, a melatonina nesses grupos, nesses obesos, principalmente nos grandes obesos, eu acho que vai entrar aí como um adjuvante, uma outra coisa que pode agregar aos nossos tratamentos tradicionais, ajudando principalmente nessa parte de inflamação. Então, ele não é um anorexígeno, não é um sacietógeno. Então, a melatonina na obesidade, ele vai agir na parte inflamatória, que é o principal que vai ocasionar as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, aterosclerose, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena. Tem muita coisa nova saindo e se você sofre com obesidade, comente aqui embaixo, procure o seu médico. Lembrando, melatonina no Brasil é de prescrição médica. Não é para sair aí nos Estados Unidos comprando todo quanto é melatonina e tá usando. Cuidado. Gente, tanto que eu venho falando para vocês que a melatonina tem que ser com uso médico, principalmente em pessoas com quadros depressivos maiores, ou que já usam tranquilizantes, que operam máquinas, pessoas com problemas de coagulação, principalmente em uso de warfarina, pessoas que usam antipsicóticos. Então, cuidado, tá? Cuidado, procure o seu médico. Gente, agora, a parte muito interessante da melatonina também é o uso tópico dela. Como a gente já falou nos outros vídeos, a melatonina ela atua no núcleo, atua no citoplasma e atua nos receptores de membrana. Qual que é a principal função? Tanto no couro cabeludo, quanto na pele, na barba, para uso de homem em barba, é muito legal também. Então, ela vai estimular nos pelos o crescimento da fase anágena, então o cabelo ele para de cair, ele ajuda nesse controle de queda e ele inibe o 5-DHT também. Então, para soluções tópicas é muito interessante e para pele, para principalmente pacientes que já tiveram câncer de pele, é interessante o uso da melatonina, 1% mais ou menos, principalmente para evitar essas alterações do DNA no núcleo da célula, tá bom? Então, procure seu médico. Se você sabe de alguém que tem alguma dessas patologias, compartilhe, curte, comente, deixe os recadinhos e até o nosso próximo vídeo na próxima quarta-feira.